pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será concedido a não ser o de Jonas, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou, então deles e partiu dali. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos faltava, ou melhor, não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Meus queridos, se no início do capítulo 15, Jesus foi interpelado pelos fariseus e escribas, agora no capítulo 16 ele foi interpelado pelos fariseus e saduceus. O evangelista Mateus diz que um grupo de fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus Cristo para o provar. E eles pediram que Jesus lhes desse um sinal. Versículo 1 do capítulo 16. Agora, antes de nós avançarmos, é importante nós ponderarmos que era uma situação muito incomum esta unidade entre os fariseus e saduceus. Não era comum que eles se unissem em torno de qualquer que fosse a questão. Isso porque eles eram grupos de oposição. De um lado estava sempre os fariseus e do outro lado estava sempre os saduceus. De um lado os fariseus e do outro lado os saduceus. Porque eles tinham crenças e políticas diametralmente opostas. Por exemplo, os fariseus acreditavam em anjos e ressurreição. Os saduceus, por outro lado, não. Os fariseus não eram um partido político. Os saduceus, no entanto, era visto e tido como um pequeno grupo de aristocratas ricos. Os fariseus desejavam com ardor a chegada do Messias prometido pelos profetas, mas os saduceus não. Os fariseus e saduceus, eles acabaram aqui, nesse contexto, se unindo não por amizade, não por estarem alinhados ideologicamente, mas eles se uniram por conveniência. Por quê? Porque ambos os grupos tinham um inimigo em comum. E quem era este inimigo? Era Jesus Cristo. Eles se uniram, eles se aliançaram em torno do objetivo de desmascarar aquele homem chamado Jesus e que alguns já o viam como Messias. Jesus chamou aquela geração, melhor, antes disso, em relação ao pedido de sinal que eles fizeram, era comum que os judeus pedissem um sinal miraculoso por parte de um profeta, para que a sua profecia, o seu ministério profético, fosse tido como legítimo. Mas a questão que Jesus levanta aqui é: que outro sinal aquela geração poderia querer, considerando os inúmeros já realizados pelo próprio Jesus?
Interessante que o mesmo pedido de sinal foi feito pelos fariseus e escribas lá no capítulo 12, que nós já estudamos. Versículos 38 a 40, eles também pediram um sinal para Jesus. E ao ouvir o pedido de sinal, Jesus tece uma crítica severa. Ele censura a incapacidade daqueles homens, tidos como doutores, como homens importantes, como pessoas que lideravam determinadas classes no meio do povo, de discernir os sinais dos tempos. Versículos 2 e 3. Eram homens tidos como inteligentes e sábios, mas Jesus mostrou como eles eram incapazes de discernir os sinais dos tempos. Eles eram, de acordo com Jesus, capazes, por exemplo, de discernir os fenômenos climáticos, que Jesus, aqui na versão King James, chama de aspectos do céu. Eram capazes de olhar para o céu e afirmar se haveria bom tempo ou se haveria tempestade. No entanto, eram incapazes de discernir os sinais dos tempos. Jesus chamou aquela geração, que na figura dos fariseus e saduceus estava representada, de geração perversa e infiel. É o que o versículo 4 nos diz. Esta geração perversa e infiel pede um sinal. Jesus qualificou essa geração desta maneira e disse que apenas um sinal lhe seria dado. E o sinal seria o do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas, eu quero esclarecer o que significa. Primeiro, ele apontava para Jesus e a sua mensagem. Ao mesmo tempo, ele conclamava, ou melhor, apontava para a sua iminente ressurreição. Recapitulando, o sinal de Jonas, sobre o qual Jesus falou, mencionou, tanto apontava para Jesus e sua mensagem, que conclamava os homens todos ao arrependimento, quanto apontava também para a sua iminente ressurreição. Como Jesus estava próximo da sua morte, assim como o profeta Jonas saiu do ventre do peixe, onde esteve por 3 dias, Jesus assegurou àquela geração que o mesmo aconteceria com ele. Ele se levantaria da morte, voltando à vida depois de 3 dias. Por isso ele cita o sinal do profeta Jonas, também para falar que assim como Jonas esteve morto, entre aspas, por 3 dias dentro do ventre do peixe e voltou à vida, assim Jesus também voltaria à vida, só que de forma literal, depois de 3 dias estando na morte. Depois que Jesus dá essa resposta àqueles homens infiéis e perversos, que representavam toda uma geração, o texto diz que Jesus se afastou e partiu dali. No versículo 5, que nós lemos, os discípulos foram para o outro lado do mar, mas eles se esqueceram de levar um item. Qual item foi esse? Me ajudem. Foram para o outro lado do mar, mas se esqueceram de levar um item. Qual item foi esse? Os pães. Jesus, então, aproveitou a ocasião para admoestá-los, ou para adverti-los sobre a necessidade de estarem atentos quanto ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Imediatamente os discípulos, quando ouviram Jesus falando de fermento, eles associaram a admoestação de Jesus ao fato deles não terem levado o pão consigo. E Jesus percebeu que uma desavença havia surgido entre eles, em torno da questão. Eles estavam discutindo e a discussão estava se acalorando. Mas será que Jesus está tocando na questão da gente não ter se lembrado de trazer o pão para esta viagem? Será que é por isso que ele está falando sobre um tal de fermento dos fariseus e saduceus? E Jesus entra no meio da desavença, chamando-os de homens de pequena fé. Porque o pão não seria um problema para quem já tinha multiplicado os pães
em duas situações diferentes. Na primeira situação, para alimentar mais de 5.000 homens, e na segunda situação, para alimentar mais de 4.000. Se o problema todo fosse esse seria o menor deles, o menor dos problemas. Porque o mesmo Jesus que multiplicou os pães em situações anteriores seria capaz também de fazê-lo numa situação como essa. Os discípulos não haviam entendido a dimensão da admoestação. Eles não haviam entendido a dimensão da repreensão de Jesus. Eles não entenderam de que forma Jesus estava realmente colocando suas palavras. Sua advertência, obviamente, não foi quanto ao pão que ficou para trás. Jesus não estava irritado com o fato de não terem passado antes na padaria para levar alguns bocados de pão para a viagem. Mas ele estava falando, advertindo os discípulos em relação a um fermento que não se tem nos pães. E esse fermento Jesus chama de fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 11. Se após essa consideração, só após, melhor dizendo, essa consideração de que fermento ele estava falando, é que os discípulos compreenderam que Jesus os estava advertindo a respeito do ensino nocivo daquelas duas classes de homens, os fariseus e os saduceus. Eles deveriam tomar cuidado com a doutrina destes homens. Versículo 12 diz que eles compreenderam depois que Jesus explicou melhor. Jesus queria que eles tomassem cuidado com os ensinos falsos daqueles homens, porque eram ensinos falaciosos, nocivos, tóxicos. Ensinos que, se não filtrados, trazem danos interiores. Eles deveriam tomar muito cuidado. É interessante como Jesus sempre tratou com muita severidade e seriedade a questão do falso ensino. Porque o falso ensino é uma gangrena. O falso ensino é como um câncer. Quando ele atinge a estrutura de um crente, este crente está quase que fadado ao fracasso se não se permitir ser tratado pela verdade. E, infelizmente, nós vemos que a verdade, ela tem muito mais dificuldade de se assentar na mente do homem do que a mentira. Nós podemos passar aqui 10 anos na quarta-feira aprendendo a palavra, aprendendo a verdade, mas eu ouso dizer que 5 minutos expostos à mentira pode colocar a perder o que nós estamos tentando fazer há 10 anos. Apenas 5 minutos. Porque o falso ensino, ele se sedimenta com maior facilidade do que o verdadeiro ensino. Então é por essa razão que cada um de nós temos de ter muito cuidado com o fermento daqueles que hoje são os falsos mestres e os falsos profetas. Homens que se vestem como homens de Deus, que falam supostamente como homens de Deus, que têm títulos dentro da denominação, mas que não são comprometidos com a palavra fiel, com a palavra de Deus, com a verdade pura das Escrituras. São homens que não estão atrás de ensinar o povo o caminho da salvação. Estão atrás de apenas engambelar as pessoas. Eles querem seguidor no Instagram, como eu sempre digo. Eles querem inscritos no YouTube. Eles querem like, curtida, compartilhamento, frases de efeito. Não necessariamente estão comprometidos em instruir os crentes para que sejam de fato salvos. Então nós temos a responsabilidade de pessoalmente rejeitar qualquer fermento na forma de doutrina falsa. Nós temos de recusar. Quando a palavra mentirosa vier aos ouvidos, nós temos de recusá-la imediatamente. E qual é o dispositivo que pode nos ajudar a filtrar as informações que nos chegam? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a matriz. A palavra de Deus é o filtro mor. Se qualquer informação diverge, destoa da palavra de Deus,
Nós, como crentes, devemos rechaçar isso, recusar imediatamente, antes que chegue nesse lugar aqui, ou nesse lugar aqui, e crie raízes, e essas raízes nos levem à morte. Vejamos, versículos 13 até o versículo 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda há quem diga, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Interessante que ao chegar a esta região gentílica, chamada Cesareia de Filipe, Jesus fez uma enquete, uma pesquisa de opinião. E a sua pergunta foi aos discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? O texto nos mostra que as respostas foram as mais variadas possíveis. Alguns dizem que é João Batista, talvez pela forma dura de falar as coisas, talvez pela forma incisiva, enérgica, direta. Outros, Elias, talvez pelos sinais miraculosos, pelos milagres que Jesus operava, pelas maravilhas que ele realizava. Outros, Jeremias, talvez pela sensibilidade de Jesus, um homem sempre muito inclinado à compaixão, um homem que quando perdia amigos, chorava por eles. E na resposta disseram ainda, ou um dos profetas. Os irmãos conseguem perceber qual foi o resultado da enquete? Em síntese, apesar dos nomes serem diferentes, o que eles estão dizendo é, para as pessoas o Senhor não é mais do que mais um profeta. Para as pessoas, o Senhor é apenas um profeta. Isso porque as pessoas não entenderam quem era Jesus. Irmãos, isso é tão sério quando nós não entendemos quem é Jesus. Eu digo isso porque a forma como a gente enxerga Jesus define o tipo de relacionamento que a gente tem com Ele. Se a gente enxerga Jesus como um curador, é nesse nível que a gente vai se relacionar com Ele. Se a gente enxerga Jesus apenas como um grande profeta, é nesse nível que a gente vai se relacionar com Ele. Se a gente enxerga Jesus apenas como um grande homem de Deus, é assim que nós vamos nos relacionar com Ele. Mas Ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um grande pregador. Ele é muito mais do que um grande rabino. Ele é muito mais do que um grande operador de milagres. Jesus Cristo, como veremos mais adiante, Ele é
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele a quem nós prestamos nossa obediência e nossa reverência. Ele está nas alturas, nós estamos aqui embaixo na terra. Ele tem todo o poder, nós temos toda a fragilidade. Ele é soberano e nós estamos debaixo de suas ordens e vontade. Existe uma diferença abismal entre nós e o Senhor. E nós precisamos entender, na verdade, quem é Jesus, porque senão nosso relacionamento com Ele estará enviesado. Por que tem tanta gente que conhece o Senhor curador, mas não o Senhor salvador? Por que tem tanta gente que conhece o Cristo que resolve problemas, mas não conhece o Cristo que salva a alma delas? As nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas que não conhecem Jesus, apesar de professá-lo em todo o culto. As pessoas frequentam os trabalhos, frequentam os cultos, muitas delas vêm assiduamente à igreja, mas elas não conhecem Jesus. E este é um sintoma perceptível quando Jesus faz a pergunta agora para os próprios discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Ok, as pessoas que estão a uma certa distância não saberem quem eu sou é até compreensível. Mas agora eu pergunto para vocês que dormem e acordam comigo. Para vocês que almoçam e jantam comigo. Para vocês que fazem todas as viagens que eu faço junto comigo. Vocês sim têm munição, repertório para saber quem eu sou. Então digam, o que vocês dizem que eu sou? Pasmem, ninguém foi capaz de dizer quem era Jesus, a não ser Pedro e sob uma revelação especial de Deus. Entenderam, meus irmãos? Que só estar aparentemente próximo a Jesus não implica em conhecê-lo. Que só vir à igreja não implica em conhecer Jesus. Só ler a Bíblia não implica em conhecer Jesus. Só falar de Jesus não implica em conhecer Jesus. Conhecer Jesus demanda tempo, progressão, continuidade, dedicação, sacrifício. E cada um de nós precisamos conhecer pessoalmente Jesus. Eu tenho o meu conhecimento de Jesus. Você precisa ter o seu conhecimento de Jesus. É bom nós ouvirmos dos nossos líderes, das pessoas que nos antecederam, ou das pessoas que hoje nos presidem, quem é Jesus. Mas melhor do que ouvir delas quem é Jesus, sou eu pessoalmente saber quem é esse Jesus. Os irmãos conseguem entender isso? E para conhecer alguém, precisa andar com. Você só conhece realmente uma pessoa quando você, de fato, anda com essa pessoa. Uma hora do dia, algumas horas da semana, alguns minutos, não vão nos dar a capacidade de saber quem é determinada pessoa. Mas um andar com, um viver diário, um viver aberto ao conhecimento de dupla mão, né? De mão dupla, isso sim garante a possibilidade do conhecimento. Nós temos de escolher andar com Jesus, mas fazer muito mais do que isso. Nós devemos escolher andar com Jesus e nos abrir para conhecê-lo. Porque tem gente que anda com Jesus, mas está fechado para conhecê-lo. Como acontece nos relacionamentos da nossa vida aqui nessa esfera natural. Às vezes você anda com pessoas, mas você não as conhece. Sabe por quê? Não é porque você não anda com, mas é porque você anda com, mas não está aberto a conhecer essa pessoa. Você tem de se abrir para conhecer as pessoas. Você tem de se abrir para conhecer Jesus. E Jesus tem uma medida generosa de conhecimento sobre si mesmo a passar a cada um de nós. Jesus quer nos mostrar quem Ele de fato é.
Isso é muito importante para a nossa salvação. Conhecer Jesus na condição que de fato condiz com aquilo que Ele é. Hoje as pessoas estão muito equivocadas. Elas acham que Jesus é só alguém que cura elas quando elas estão doentes. Como eu disse minutos atrás. Que Jesus é apenas um solucionador de problemas que está lá 24 horas por dia ali com a caneta esperando o seu pedido para ele deliberar embaixo. Tem gente que acha que Jesus é uma espécie de gênio da lâmpada mágica, que você esfrega na hora da necessidade e ele aparece. Pois não, você tem 3 pedidos. Tem gente que acha que Jesus é um pedaço de patuá. Quem sabe o que é patuá? Patuá são objetos que aqui você atribui poderes, amuletos. Tem gente que anda com um trevo de 4 folhas no bolso. Conheceu gente assim? Ou aqui, na orelha. Tem gente que anda com um pedaço com pé de coelho. Isso é amuleto, isso é patuá. Tem gente que acha que Jesus é isso. Jesus é muito mais do que isso. Pedro disse, tu és o Cristo, versículo 16, o Filho do Deus vivo. Nenhum deles conseguiria uma declaração tão assertiva, a não ser que a algum deles fosse dada uma ampla revelação. E foi o que aconteceu. Em uma única declaração, Pedro, munido de uma revelação especial do Pai, ele reconhece 2 coisas. Primeiro, reconhece Jesus como Messias, ao chamá-lo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque Cristo, no hebraico, é Messias, que traduzido quer dizer Messias. E no grego, Cristo é Christos, que traduzido quer dizer ungido. Cristo, Messias, ungido. É isso que ele está dizendo. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias ungido. E qual que é a ideia que está nas costas da palavra ungido? Separado. Tu és o Messias separado por Deus para cumprir determinado fim. Reconhece a messianidade. Segundo, Pedro reconhece a divindade de Jesus ao chamá-lo de Filho do Deus vivo. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Messias ungido, tu és o Filho do Deus vivo, ele está dizendo naquele momento, naquele exato momento, que Jesus era o próprio Deus. Então quem era o Messias ungido? O próprio Deus. Que Deus? O Deus Filho. Irmãos, de onde Pedro poderia tirar essa compreensão? Da carne? Jesus disse que não. Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, ou seja, não foi a sua inteligência, não foi a sua competência, não foi a sua capacidade de unir uma informação com outra que te levou a essa declaração. Isso veio do Pai via revelação. Pedro jamais poderia de si mesmo extrair uma verdade tão precisa e tão preciosa. O judeu não tinha essa ideia de que Deus tinha filho. Para o judeu era Deus. Havia um Deus. Mas eles jamais cogitaram a hipótese de que houvesse mais de uma pessoa que fosse Deus. Quando Pedro diz que Jesus é Deus, ele está declarando algo que foge até mesmo da sua teologia pessoal. Algo sobre o qual ele não foi capaz de refletir por si mesmo. Estava muito além, não só da teologia de Pedro, mas da teologia dos judeus. Jesus disse que Pedro poderia se considerar um homem abençoado. Abençoado é você. És tu, Simão, Bar Jonas. Bar é um prefixo para filho, né?
filho de Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas. Você, Pedro, pode ser tido como um homem abençoado, porque, como nós dissemos e o próprio Jesus diz no texto, a declaração assertiva de Pedro não fluiu dele mesmo, mas veio de uma revelação especial dada pelo Pai que está no céu. Versículo 17 nos mostra isso. Pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora chegamos numa parte do texto onde há algumas controvérsias a nível hermenêutico. Vai do versículo, que é o versículo 18, propriamente dito, e uma parte do versículo 19. Aqui no versículo 18, Jesus faz o uso de um jogo de palavras no grego. Na nossa Bíblia, ele diz: tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro, aqui nesse texto, no grego, é Petros. Petros significa pedaço de pedra, ou pequena pedra, ou fragmento de pedra. Então, traduzindo esta primeira parte, nós temos: tu és pequena pedra. É isso que Jesus está dizendo a Pedro. Pedro, tu és pequena pedra. No entanto, quando Jesus fala sobre onde ele edificaria a sua igreja, ele muda a palavra, já não é Petros, é Petra, que significa rochedo. Então nós temos assim: Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre um rochedo edificarei a minha igreja. Perceberam a diferença? Pedro, você é pedra pequena, você é fragmento de pedra, você é poeira de pedra, mas a minha igreja eu vou edificar sobre um rochedo. Existem algumas interpretações, e por essa razão eu disse que aqui nós temos uma controvérsia hermenêutica. Existem diversas interpretações sobre quem seria o rochedo. Na visão agostiniana, o rochedo seria Cristo. Então, Agostinho, ele constrói uma interpretação, eu diria quase que visual. Ele diz que naquele diálogo envolvendo Pedro, a quem foi dada a revelação, e Cristo, revelado na declaração de Pedro, houve uma conversa meio que semelhante a esta. Pedro, você é uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, e Jesus apontando para si, sobre esse rochedo, eu vou edificar a minha igreja. Essa é a visão hermenêutica de Agostinho. O rochedo aqui é Cristo. Existem outras interpretações, a segunda delas dizendo que o rochedo é Pedro, o próprio Pedro. Mas não um rochedo na qualidade de Cristo como rochedo. Ele seria uma rocha no sentido de ter sido o primeiro a quem foi dada a compreensão de quem é Jesus. Agora há uma terceira interpretação que talvez seja a que condiga melhor com o que nós temos aqui nesse texto. E, de acordo com essa interpretação, nem Pedro, nem Jesus é o rochedo aqui, nesse contexto. Agora, escute o que eu vou falar. Isso não significa que Jesus não é a rocha da igreja. Vocês estão me entendendo? Eu estou dizendo que, a nível de contexto, o rochedo em Mateus 16 talvez não seja Jesus e não seja Pedro. É isso que eu estou dizendo. Mas isso não invalida o fato de que Jesus é uma rocha. Ok? Em outros lugares da palavra de Deus, você encontra Jesus sendo colocado como uma rocha, a pedra angular, a pedra principal.
mas aqui nesse contexto, porque uma regra basilar da hermenêutica é você interpretar o texto à luz do contexto. É uma regra, que não fui eu quem criei. Tá? Você precisa avaliar o texto à luz do seu contexto. Os irmãos se lembram daquele texto que nós estudamos sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia? Que muita gente diz que aquela rocha é Jesus e que a areia é construir sobre outro lugar que não Jesus. Os irmãos se lembram desse texto? Nós estudamos aqui. Avaliando o texto à luz do seu contexto, nós vemos que a rocha ali não é Jesus também. É a obediência. Então você pode construir a vida sobre um fundamento de obediência ou sobre um fundamento de desobediência. Então, usando o mesmo princípio, nós temos aqui que é bem provável que a rocha sobre a qual a igreja seria edificada é exatamente essa declaração apresentada pelo apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja seria, então, nessa perspectiva, edificada sobre o fato de ser Jesus, o Messias separado por Deus e o próprio Deus. A igreja está ancorada nessa verdade, de que o seu fundador é o Messias e de que ele é Deus. Ok? Entenderam que rochedo é esse? No versículo 19, Jesus diz algo muito, entre aspas, contundente. Voltando um pouco antes da gente chegar no versículo 19, propriamente dito, a Igreja Católica Apostólica Romana diz que Pedro é quem? É o Papa. E provavelmente veio dessa interpretação de que Pedro é a rocha. Pedro é o rochedo. Então eles entenderam que toda a igreja está edificada sobre Pedro, que foi o primeiro Papa. Mas isso contradiz com a ideia que existe na palavra de Deus. Pedro não foi o primeiro Papa, tá? Nós cremos que a igreja não está fundamentada sobre a pessoa de Pedro. Agora, no versículo 19, ele mal avaliado, mal interpretado, dá margem para aquilo que a Igreja Católica também diz, de que Pedro é quem faz o controle de acesso no céu. Já ouviu falar que Pedro tem as chaves? O São Pedro está com a chave, ele abre, ele fecha? A pessoa chega lá na porta do céu, São Pedro avalia, tá, pode entrar. Não, pode ir embora. É isso que ele faz, né? Uma das coisas. Então, esse texto mal avaliado, versículo 19, dá margem para pensar essas coisas. Mas vamos ver o que Jesus disse a Pedro. Ele disse a Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus. Agora, é claro que isso pressupõe que Pedro teria a chave para abrir o reino, não para fechá-lo. Ele teria as chaves para dar acesso, não para impedir acesso. A interpretação errada, como eu disse, desse texto, desse versículo, levou pessoas a acreditarem que Pedro é quem faz o controle de acesso no céu. Quando Jesus fala, então, sobre dar as chaves a Pedro, ele estava falando sobre dar a Pedro um nível diferenciado de autoridade. Porque chave, na Bíblia, em muitas situações, aparece como figura para a autoridade. Então, quando Jesus diz, eu estou te dando as chaves, ele está dizendo, eu estou te dando a autoridade para abrir o reino dos céus para a entrada das pessoas. Ou seja, Pedro recebeu entre os iguais uma autoridade superior para abrir a porta do reino dos céus para o acesso tanto dos judeus quanto dos gentios. E se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos que foi exatamente o que ele fez. Cônscio de sua responsabilidade, ele abre as portas de acesso para os dois grupos, tanto para os judeus quanto para os gentios. Atos 2, versículo 14, e versículos na sequência, e versículos na sequência, e Atos 10,
até Atos 11, versículo 18. Uma leitura extensa que nós não vamos fazer hoje. E também Atos 15, versículos 7 e 14. Por exemplo, no Pentecostes, nós vemos Pedro utilizando as chaves para abrir o reino, para que mais de 3.000 pessoas tivessem acesso. Ele pregou após o Pentecostes, e o texto diz que quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo naquele dia. Porque Pedro abriu as portas de acesso ao reino dos céus por meio da exposição evangelística, por meio da pregação do evangelho. E, posteriormente, ele abriu também as portas para o gentio centurião Cornélio, que também recebeu a palavra do evangelho, já era um homem temente a Deus, conheceu a palavra do evangelho e se entregou a Jesus. E nós temos aí um dos primeiros gentios entrando no reino dos céus pela porta a que Pedro deu acesso por meio da chave. O fato concreto, escute isso, é que não apenas Pedro tem a chave que dá acesso ao reino dos céus. A chave que dá acesso ao reino dos céus hoje está com cada crente. Cada vez que você prega a palavra do evangelho, você está dando acesso a alguém. Isso é poderoso para você? Para mim é. Cada vez que você compartilha o evangelho, você está abrindo a porta do reino a alguém para que ele participe da grande promessa de Jesus Cristo, que é a promessa da salvação. Pedro foi o primeiro a usar as chaves que deram acesso ao reino. Mas hoje, cada crente indistintamente, ele tem o poder para, por meio da pregação do evangelho, dar acesso aos pecadores, para que eles tenham um lugar no reino de Deus. Ainda no versículo 19, Jesus disse a Pedro que o que ele ligasse na terra estaria ligado nos céus, e o que ele desligasse na terra estaria desligado também nos céus. Vejam que Pedro está sendo investido, num primeiro momento, de uma autoridade superior aos demais discípulos. Ok? Ele era igual aos outros apóstolos, mas agora com um nível maior de autoridade. Existem duas interpretações possíveis. A primeira interpretação é a de que a obrigação de ligar e desligar na terra, que foi atribuída a Pedro, era uma referência acerca das decisões que ele teria de tomar a respeito da vida e da prática da igreja e que teriam consequências a longo alcance. Significa que, Pedro, você vai ligar e desligar. Você vai definir o que vai ou não ser feito. Você vai definir quais serão as balizas da igreja. Isso terá efeito de longo alcance. Segundo essa interpretação, Jesus estava alertando Pedro sobre sua responsabilidade enquanto autoridade de definir os destinos da igreja daquele momento inaugural em diante. A outra interpretação possível, e esta eu creio que talvez caiba melhor no sentido desse texto, é que o ligar e o desligar está relacionado não a uma decisão de Pedro, mas a uma decisão das pessoas a quem o evangelho é pregado. Como assim? Se as pessoas que ouvem o evangelho aceitam a mensagem do evangelho, elas estarão, a partir daquele momento de fé, desligadas de sua condição de culpa e de pena eterna. Mas se elas recusam a palavra do evangelho, elas permanecem ligadas à sua culpa e à sua pena. Então era como se Jesus dissesse, por meio da pregação do evangelho, você vai desligar ou ligar pessoas aqui, e o que você fizer ligando ou desligando, estará sendo ligado ou desligado no céu de forma igual. Você pregou o evangelho, Pedro, levou a mensagem, as pessoas aceitaram, haverá um desligamento aqui como lá. Ou seja, as pessoas serão desligadas da sua culpa e da sua pena aqui, como estarão desligadas lá. Mas se elas recusarem, permanecerão ligadas à sua pena e à sua culpa aqui e também lá.
Entenderam? Versículo 20, Jesus recomendou aos discípulos que não dissessem nada a respeito dele ser o Cristo para as outras pessoas. Por que Jesus fez isso? Vocês já perceberam que Jesus não corria muito atrás de publicidade. Ele sempre dizia, olha, não precisa falar não, vai, não conta para ninguém não. Apresenta-te ao sacerdote, cumpre a parte legal e segue sua vida, não precisa falar com ninguém. E agora ele diz novamente aos discípulos, olha, vocês receberam a revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não comenta isso com ninguém, vai e não diga a ninguém. E por que Jesus faz isso? Porque, primeiro, os discípulos, nem mesmo os discípulos haviam alcançado o real significado dessa declaração. Nem o próprio Pedro, ao declarar, entendeu na plenitude o que ele disse. Quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele mesmo não alcançou essa compreensão, mesmo tendo falado. E se ele que foi quem disse, se ele que recebeu a revelação direta do Pai não compreendeu em absoluto sua declaração, o que diríamos dos demais apóstolos? Então, a primeira razão é porque os discípulos ainda não haviam entendido a força dessa declaração. E segundo, se eles não entenderam, a chance deles passarem aos outros uma inverdade sobre Jesus era muito grande. A pessoa não entendeu a verdade. Há grandes chances dela acabar replicando uma inverdade, fruto de uma incompreensão pessoal. Então Jesus disse, olha, não conte para ninguém. Sabe por quê? Com aquela incompreensão da parte dos discípulos, eles poderiam levar as pessoas a acreditarem num Messias que não correspondia ao verdadeiro. Ou seja, eles poderiam levar as pessoas a enxergarem o Messias apenas como um Messias reduzido a um perfil político. Um Messias que veio para expulsar os romanos e conduzir Israel ao poder. Não era isso. Não era esse o significado da declaração. Esse não era o Cristo declarado por Pedro em revelação. Se as multidões pensassem em Jesus como um Messias político, isso instauraria em Israel um trágico caos. Isso geraria no seio do povo uma grande rebelião. E é por essa razão que Jesus disse, não fala para ninguém. Recapitulando, porque eles próprios não entenderam o que foi declarado na declaração de Pedro. Segundo, por não terem entendido, eles repassariam para as pessoas uma visão equivocada sobre o Messias. Ao invés de passá-lo na qualidade do Messias ungido, do Deus Filho, eles repassariam a imagem de um Messias político que tinha chegado para destituir César e os romanos e elevar Israel a um patamar político superior. Isso instauraria rebelião e caos. Agora versículos 21 a 23. Jesus prediz a sua morte. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois sua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Interessante que do versículo 21, Mateus diz que no versículo 21, que daquele momento em diante, Jesus passou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. E que indo a Jerusalém, lá ele sofresse muitas injustiças nas mãos de 3 grupos. Primeiro,
os anciãos. Segundo, chefes dos sacerdotes. Terceiro, dos escribas. Tendo sofrido muitas injustiças, nas mãos destes, Jesus prossegue dizendo que em Jerusalém seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Agora vejam, ao dizer que era necessário que isso acontecesse, Jesus estava afirmando que fazia parte do plano que aqueles próximos acontecimentos ocorressem. E quando ele menciona esses três grupos, o dos anciãos, os dos chefes dos sacerdotes e os dos escribas, Jesus estava se referindo a três grupos que compunham o chamado sinédrio naquele tempo ou naqueles dias. Os anciãos eram pessoas respeitáveis e pessoas respeitadas. Os chefes dos sacerdotes eram, boa parte deles, ou em sua maioria, do grupo dos saduceus, os aristocratas ricos. E os escribas eram do grupo dos fariseus. Quando Pedro escuta aquela declaração de Jesus, dizendo que era necessário que fosse a Jerusalém, lá sofresse muitas injustiças nas mãos destes três grupos, que ele fosse morto na sequência e depois ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro teve uma reação violenta. As palavras de Pedro aqui, irmãos, são palavras de alguém que está revoltado com o que acabou de escutar. Ele disse assim: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, jamais isso te acontecerá. Talvez essa reação de Pedro, olhando na perspectiva natural, veio de uma tentativa de não achar ser admissível que o Messias ungido de Deus fosse um sofredor e não um conquistador. Mas olhando num plano espiritual, nós vemos que a situação era mais trágica do que isso. Quando Pedro diz essa palavra, quando ele traz essa resposta em tom violento, ele está revelando uma inspiração que fluiu do inferno e não do céu. O que é assustador. Porque versículos antes ele havia sido alvo de uma revelação extraordinária do Pai. E agora está sendo inspirado por outro espírito, que não é o de Deus. Está vendo como é que é o ser humano? Uma hora ele bomba na presença do Espírito Santo e é uma bênção, mas no outro momento, Satanás é quem está agindo por meio dele e ele nem se dá conta disso. Agora, irmãos, é claro que Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Ok? Vou repetir. Porque senão daqui a pouco alguém vai chamar o outro de diabo, ou Satanás. Não pode. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Também não está chamando Pedro de pedra de tropeço. E também não está chamando Pedro de cilada. As palavras de Jesus não foram dirigidas à pessoa de Pedro, mas ao espírito por trás das declarações de Pedro. Porque aquilo que Pedro disse a Jesus não veio da parte do Espírito de Deus. Veio da parte do próprio diabo. Era Satanás que estava por trás daquelas palavras. Era Satanás que não queria a evolução do plano de Deus, que envolvia o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu já disse algumas vezes, mas é sempre bom repetir, porque tem gente que esquece. Eu já ouvi várias mensagens de pregadores inflamados dizendo que Satanás fez de tudo para levar Jesus para a cruz. E que quando Jesus foi morto, expirou, Satanás ficou feliz, fez festa, comprou picanha, fez um churrasco no inferno, chamou todos os demônios que estavam na terra, no cosmos, e reuniram todos lá
para festejarem a morte do Filho de Deus. De repente Jesus chega, chuta os portões do inferno, derruba a cerveja, joga água no churrasco e diz que acabou. É até assim, quando você ouve isso numa mensagem, até que é empolgante, né? Só não é verdade. Irmãos, Satanás, eu creio que o dia mais difícil do diabo foi quando Jesus de fato morreu, como havia sido predito. Pior ainda, quando Jesus levanta da sepultura 3 dias depois, vitorioso para nunca mais morrer. 2 momentos que Satanás teve um infarto e que teria morrido se fosse um ser humano. O dia que Jesus morreu, ele fez de tudo para impedir Jesus de ir para a cruz, irmãos, usando até o discípulo dele, Pedro, para desencorajá-lo. Lá na cruz usou aquelas pessoas para zombar dele, para vilipendiá-lo. Sabe o que eram aquelas pessoas dizendo? Se tu és o Cristo, você pode descer daí, você ajudou tanta gente, então salve a si mesmo. Sabe o que eram aquelas pessoas? Eram pessoas que estavam falando sobre inspiração satânica para provocar uma ira no coração de Jesus, a ponto dele dizer, eu vou descer dessa cruz e realmente não vou passar por isso, porque eu sou Deus. Mas Satanás não conseguiu, porque Jesus tinha muito autocontrole. Ele sabia quem ele era e não precisava das pessoas ficarem desafiando. Satanás fez de tudo, irmãos, para Jesus não ir para a cruz. Sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, que para tirar o pecado do mundo tinha que ser morto. Jesus enxergou a cara de Satanás nas palavras de Pedro. E por isso ele repreendeu, sai daqui, Satanás. Para trás de mim, a depender da versão diz, arreda-te, Satanás. Você não vai ficar na minha frente com essa declaração. Você não vai servir de muro para que eu deixe de fazer o que eu vim fazer. Eu vim foi para isso, Satanás. Arreda-te. Você não pensa na dimensão em que Deus pensa. Você não vê na dimensão em que Deus vê. Você só olha na dimensão natural. Você não consegue enxergar os planos de Deus. Arreda-te. Muito cuidado, tá, irmãos? Porque às vezes, de uma mesma boca que num dia te levantou, o diabo pode usar a mesma boca para te derrubar. Muito cuidado para você saber qual é a fonte que está por trás do que está sendo dito a você. Às vezes é Deus, mas às vezes é Satanás. E veio da mesma pessoa. Amém? 3 améns. Quem já passou por isso? É tão bom você falar com gente que sabe o que você está falando. Não, irmão Magno? Pregar para gente que entende o que você está falando, porque já viveu na pele. É bênção. Mas você que não viveu, vai viver um dia. Então, da mesma pessoa, pode vir uma palavra de Deus, uma revelação transformadora. Mas também, caso aquela pessoa se deixe levar, pode vir algo que vai tentar criar uma barreira para te impedir de alcançar a boa vontade de Deus para a sua vida. Então, filtre bem o que você ouve. Versículos 24 a 28, para nós terminarmos. Jesus estabelece aqui uma condição para quem deseja segui-lo. Vamos ler. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro tem uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino.
De acordo com a narrativa de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, nós não vamos ler também por questão de tempo. No momento em que Jesus pronunciou essas palavras, do versículo 21 a 28, as multidões estavam próximas a Jesus, e não apenas os discípulos. Se você se atém apenas à narrativa de Mateus, dá a entender que Jesus se dirige apenas aos discípulos. Mas lendo Marcos, você percebe que havia, além dos discípulos, também uma multidão. Então, quando Jesus fala sobre a condição para segui-lo, estavam os discípulos, agora estavam os discípulos com a multidão. Então, a todos, Jesus disse que a condição para segui-lo é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Cada um, ou cada qual, a sua cruz. Cada um, ou cada qual, negar a si mesmo. E o que envolve o negar a si mesmo? O negar a si mesmo envolve o dizer não para si mesmo todos os dias e sim para Deus todos os dias. Envolve o destronar de si mesmo e o entronizar de Deus. Envolve o apagar definitivo de si mesmo, o apagar definitivo do eu, para fazer de Deus o grande princípio diretor. Significa dizer não para mim, sim para tudo o que vem de Deus. O tomar a cruz envolve o quê? Envolve a disposição em assumir todos os sacrifícios e sofrimentos demandados no serviço a Cristo. Tomar a cruz significa estar disposto a pagar o preço necessário por esta decisão. E é fato que em muitos momentos das nossas vidas, nós teremos de sacrificar os nossos desejos e as nossas ambições, e eu diria até prazeres legítimos, para servir a Cristo. Quem não está disposto a fazer isso, por outro lado, demonstra estar disposto, na verdade, a preservar a própria vida. Quem não está disposto a dizer não para si e tomar a sua cruz, está dando um sinal de que quer preservar a sua própria vida, o seu próprio prazer, a sua própria autossatisfação. E Jesus diz que essa tentativa é, na verdade, perder a vida. Ninguém ganha a vida fazendo isso. Quando eu deixo de me negar e de assumir a minha cruz para tentar me autopreservar, para tentar manter o meu eu no trono, na verdade, o que para mim naturalmente parece um ganho, na perspectiva de Deus, é uma grande perda da vida. No entanto, os que por causa de Cristo negam a si mesmos, tomam a sua cruz, na perspectiva de Jesus, de acordo com o texto, estes é que de fato estão ganhando as suas vidas. Qual o sentido de dizer não a Jesus para ganhar a vida e o mundo inteiro, e ao final o custo disso ser a perda da alma? Que sentido há nessa tentativa? De ganhar o mundo, de ganhar a vida, de manter os prazeres e o ego pessoal, se ao final o custo será esse? O custo será a perda da alma. Os que se empenham na tentativa de conquistar o mundo, né, os que empenham suas almas nessa tentativa de conquistar o mundo, poderão, de acordo com Jesus, resgatá-la ao final por meio de quê? Como essas almas que foram perdidas numa tentativa vã poderá ao final ser recobradas? O que do que se pode ganhar na vida poderá ser utilizado no futuro como moeda de troca da alma? A resposta é nada. Quando o homem decide dizer não para Jesus,
quando o homem decide não negar a si mesmo, quando o homem decide não tomar a sua cruz, quando ele decide supostamente ganhar a sua vida a custos de sua alma, ao final, nada poderá servir de moeda de troca desta alma que foi perdida. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, é o que ele diz aqui no texto, ele dará a cada um a sua devida recompensa. Ou seja, ele dará a devida recompensa aos que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz para viver uma vida de sacrifícios e sofrimentos por causa de Jesus. E, por outro lado, também dará a devida recompensa àqueles que optaram em ganhar a sua vida aqui nesse mundo, deixando empenhada a sua alma. Os dois grupos receberão, cada qual, sua justa recompensa. As palavras do versículo 28, que são as palavras que encerram o capítulo 16, tem muitas interpretações em torno desse texto, mas eu creio que a mais adequada seria que o que Jesus diz aqui no versículo 23 é uma referência à transfiguração que ocorreria uma semana depois. Quando ele fala que alguns dos que ali estavam não experimentariam a morte até que pudessem ver o Filho do Homem vindo em seu reino, é bem provável que seja uma referência ao momento da transfiguração que ocorreu 7 dias depois, onde eles puderam ter uma antevisão da glória de Cristo e da glória do seu reino. E falando em transfiguração, esse será o primeiro assunto da próxima quarta-feira, onde estudaremos o capítulo 17. Jesus toma consigo 3 homens dentre os apóstolos, Pedro, Tiago e João, os leva para um monte e se transfigura diante deles. E é o que eu disse, eles têm a oportunidade de, naquele momento, ter acesso a uma antevisão da glória futura de Cristo e do seu reino. Semana que vem nós vamos estudar, então, o que foi a transfiguração de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Leia estes textos, esses versículos em casa novamente, pense sobre eles.